E agora, no bate-papo informal do agronegócio, estou aqui recebendo o João Pedro Cuti Dias, que vamos fazer um balanço dos principais assuntos do agronegócio na última semana. Vamos falar aqui sobre o Fundo Rural, sobre a Operação Carne Fraca. Após 3 semanas de divulgação da Operação Carne Fraca, o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, o Blairon Maggi, o ministro, ele disse que o Brasil conseguiu reabrir a maioria dos mercados que haviam impostos restrições à carne brasileira. Alguns mercados, como o Caribe, ainda estão fechados, mas a Jamaica e a Barbados já suspenderam as restrições à carne brasileira. Existe ainda muito frigorífico, João, paralisado, o que reduz drasticamente as escalas de abate. É o caso que aconteceu o Frialto, que fica na região norte do Mato Grosso, Marfrig, também em Mato Grosso, e Minerva Foods, que também fica em Mato Grosso. As situações, será que estão mais normalizadas? Podemos ver uma luz no fim do túnel? Bom dia. Bom dia. No mês de março, as exportações de carne bovina não caíram conforme foram diagnosticadas, aquele catástrofe, não aconteceu. Fechou na faixa de 4,2 toneladas, 1.000 toneladas por dia, 4.200 toneladas por dia. Você tem houve uma certa, caiu um pouquinho o mercado interno, esse mercado está voltando ao normal agora, está voltando ao normal as compras. Você teve uma oferta que ficou parada em uma semana praticamente, muitos frigoríficos não compraram ou deram férias coletivas, etc. O mercado tende a voltar ao normal. Hoje é um número importante que vai ser divulgado segunda-feira, que é as vendas da primeira semana, da segunda semana de abril. Vamos ver qual é o comportamento que deu. Esse número vai ser mais ou menos o número que vai balizar o mês de abril. Vamos ver o número que saiu hoje à tarde, possivelmente o MDIC divulga as exportações de carne bovina in natura, o complexo de carne, né? O que nós precisamos fazer os principais mercados foram reabertos, conforme falou o ministro, né? China, Hong Kong, Irã. Você está tendo um problema no Egito, mas não é problema nessa questão, é um problema interno do Egito, economia do Egito. A Rússia tende a voltar a comprar mais, o preço do petróleo nessa base próxima a $50 o barril dá condições econômicas para ele. Então, a tendência é que se normalize o processo daqui para frente depois dessa... O governo foi ágil, foi rápido, né? Não, o governo agiu muito bem. Quando esse ponto não dá para reclamar, não. O Maggi foi excepcional. Ele trabalhou, aliás, é um cara que vem da área privada. Ele, apesar de foi governador e tal, mas ele vem da área privada. Ou seja, a empresa, quando tem um problema, ela vai atrás para resolver. Infelizmente, o governo não é regra fazer isso. Ele foi exceção. Ou seja, ele quando encontrou o obstáculo, viu o problema, ele foi atrás procurar soluções. Graças a Deus conseguimos. Você teve a tempestade não foi pior porque o mundo precisa de carne. Se fosse uma época que tivesse carne sobrando no mundo, os principais players como a Austrália, Uruguai, Argentina, os Estados Unidos tivessem carne ofertando e tivesse carne em excesso, aí o pau ia comer. Mas como está faltando carne, ou seja, todo mundo se ajustou. O próprio Hong Kong, que demorou um pouquinho para liberar, ele é um grande entreposto na Ásia. Ele não ia buscar carne aonde? Ia buscar carne no Uruguai? Não, nem na Austrália, também não. Então tinha que vir para o Brasil. Ou seja, esse pessoal, quando sentiu que o Brasil era o único capaz de atender a demanda e que nós temos uma tradição de fornecer carne saudável, a burrada foi que essa besteira que foi feita de divulgar coisas erradas e de informações contraditórias que criaram essa imagem negativa. Mas o mercado está se ajustando já. João, na última semana o Banco do Brasil liberou, na última sexta-feira, linhas de crédito para os criadores de bovinos que estão com dificuldades em consequência da Operação Carne Fraca. Nós temos uma matéria sobre isso. Vamos ver na reportagem de Márcia Prado. O Banco do Brasil já está realizando nas agências as contratações de crédito por pecuaristas. As operações foram divididas em 2 linhas. Uma delas voltada para a retenção de bezerros, matrizes e bois. A outra é uma alternativa de financiamento com recursos do próprio banco para a compra de animais para recria e engorda. As 2 linhas têm prazo de pagamento de até 2 anos e taxas de juros que variam entre 9,9% e 12,75% ao ano. Além dessa alternativa de adequar seus pagamentos, nós estamos acreditando no setor, que vai rapidamente superar essa situação que está vivendo. Então, por isso, nós colocamos à disposição 2 modalidades de investimentos. Uma é para retenção de matrizes, bois e bezerros, e a outra é para aquisição
para recria e engorda. Então, desta forma, aqueles produtores que desejarem fazer esses investimentos ou fazer a retenção, procure as agências. São recursos de LCA, então, ou seja, é uma modalidade nova que nós estamos colocando à disposição, não retirando nenhuma modalidade da prateleira. E essa linha, então, ela não tem limite, porque ela é com recurso de LCA e permite um prazo de até 2 anos. Outra opção para produtores do Centro-Oeste é o FCO, o Fundo Constitucional da região, que tem linhas de custeio e investimento voltadas para pecuaristas e agricultores. O Conselho Monetário Nacional reduziu recentemente as taxas de juros desse financiamento, mas ainda assim recebeu críticas de representantes do setor produtivo. Se a taxa Selic vai cair, o produtor rural com 9,25 amanhã, ele vai estar pagando uma taxa positiva no Brasil, o que é inadmissível e incompatível com qualquer atividade que produz. Ou seja, a continuar assim, o governo se transformou, os bancos oficiais do governo que emprestam o FCO e o FNE e o FNO se transformaram muito mais em bancos de agiotagem do que de bancos de desenvolvimento regional. Ao ouvir no Senado a reclamação dos parlamentares nesta semana, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, garantiu que o Conselho Monetário vai analisar a redução das taxas de juros dos fundos constitucionais. Márcia Prado para o SBA. João, as linhas de crédito vão minimizar os prejuízos do pecuarista com relação à carne fraca? Não, o prejuízo não vai minimizar, não. Vai dar um fôlego financeiro para eles, né? O pessoal teve prejuízo já. Porque o problema é o seguinte, Antônio, não é só a questão de você... É que o mercado travou, o mercado parou e caíram os preços de forma significativa. Há 1 ano, 2 anos atrás, vendia-se um bezerro por 1.380. Hoje não se consegue 1.070, 1.080. Ou seja, houve uma queda significativa nos preços do bezerro. Não é só em função disso, mas em função de uma série de fatores, mas essa operação que travou o mercado foi um fator que piorou mais a situação. É importante porque tem algumas regiões que os frigoríficos eram férias coletivas e muitas fazendas dependem de vender um número X de cabeça por mês para manter o seu fluxo de caixa. Os pecuaristas de Mato Grosso estão assim apavorados, estão assim muito preocupados, né, Não, João? todo mundo está preocupado. Você teve... Porque essa conta não fica para os grandes aí, vai ficar para nós, que trabalhamos, especialmente o pessoal que trabalha com a cria. Esse que vai pagar a conta, não é os grandes frigoríficos. E aí é um outro momento de repensar esse modelo que tem no Brasil. Nós temos muito concentrados, às vezes, pega Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 40% do abate está na mão de um frigorífico. Não pode. Ou seja, ele dá férias coletivas, o mercado trava. Nós precisamos repensar, rediscutir. A classe pecuarista tem que pensar o que pode fazer para evitar essa concentração excessiva na mão de um grupo apenas. Isso desequilibra o processo. Tem que haver mais frigoríficos regionais, tem que haver a organização desses frigoríficos, eles têm que se organizar. Eu gosto de citar o exemplo do Mato Grosso do Sul. Os frigoríficos médios e pequenos, eles se organizaram e uma grande empresa processa todos os miúdos que produzem nesses frigoríficos, ou seja, agrega valor, dá melhores condições para que eles comercializem um produto que é a renda deles. O frigorífico, na realidade, ele vive do couro e dos miúdos. O couro também é um outro insumo importante que tem que ser bem pensado, bem trabalhado. Eu acho que o setor da pecuária brasileira tem que parar e pensar o que eu posso fazer para melhorar essa questão, especialmente da não concentração do abate em apenas um grupo frigorífico. Perfeito. João, obrigado pela participação. Obrigado, bom trabalho. Até amanhã.